Queridos, nós estamos diante de um texto bíblico, 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo 5, versículos 20 ao 31. O versículo 20, ou o versículo 5, melhor dizendo, eu vou repetir o texto, diz assim: porque em tudo fostes enriquecidos nele, e toda palavra e em todo conhecimento. O meu tema aqui é o conflito de sabedorias, ou seja, a sabedoria de Deus e a sabedoria humana. O texto que nós lemos, ele traz um relato acerca de um conflito entre a sabedoria de Deus e a sabedoria humana. Amém? Dentro desse conflito, nós vamos observar alguns detalhes, e esses detalhes são importantes para entendermos o contexto da mensagem. O conflito que nós visualizamos nesse texto, ele está intrinsecamente relacionado ao conhecimento humano e à sabedoria de Deus. O que é conflito? Conflito é a oposição mútua entre as partes que disputam o mesmo direito, que disputam a mesma competência, que disputam a mesma atribuição. O conflito é isso. É o choque de interesses entre personagens, entre o protagonista e as forças externas. Então, isso é um conflito. No texto, nós encontramos o conflito aí. O texto de 1 Coríntios, capítulo 1, ele trata de um conflito entre a sabedoria de Deus e o conhecimento humano. E no caso da igreja aqui de Corinto, ela tendo muitos problemas, uma igreja, ou melhor dizendo, você não consegue visualizar uma igreja mais problemática do que a igreja de Corinto, né? Segundo as escrituras sagradas. A igreja de Corinto é uma igreja muito problemática, abarrotada de problemas. E esses problemas, nós encontramos aqui no texto, que eles tentavam resolver ou tentavam solucionar os problemas através do conhecimento humano. Aí veja bem, olha o enredo que nós temos aqui. Nós temos uma igreja, a igreja de Corinto. Igreja, nós logo visualizamos uma instituição espiritual, certo? Quando nós focamos em igreja, logo nós entendemos algo espiritual, algo consagrado, algo sagrado, ok? Aí nós encontramos esse enredo, a igreja de Corinto, com muitos problemas, e ela tentando, as lideranças ou os principais daquela igreja tentavam resolver os problemas através do conhecimento humano. Conhecimento humano. Agora veja bem, como que você consegue resolver um problema na igreja apenas com conhecimento humano? O que é conhecimento? Conhecimento humano é entendimento sobre alguma coisa. É a ação de dominar a ciência, isso é conhecimento. A ação de dominar uma arte, a ação de dominar um método, a ação de dominar um procedimento. Competência. Conhecimento é isso, competência. Então veja bem, como que se adquire o conhecimento? O conhecimento nós adquirimos estudando, nós adquirimos na faculdade, nós adquirimos através dos treinamentos. Então, treinamos, estudamos, fazendo faculdade, etc., você adquire o conhecimento. Mas esse é o conhecimento humano. Nós entendemos aqui no texto, nós vamos destacar aqui para vocês entenderem melhor, que para resolver os problemas na igreja, não basta apenas o conhecimento humano, tá? A igreja, se não tiver
a sabedoria de Deus para se resolver dentro do seu contexto, os problemas não serão resolvidos nunca. Há uma necessidade imensa, né, para a igreja da sabedoria de Deus para que os seus problemas sejam resolvidos, né? Em Corinto, nós observamos que tinha alguns eruditos, algumas pessoas com uma retórica muito boa, porque tinham um conhecimento muito vasto, humanamente falando, né? E essas pessoas, dotadas dessa base de conhecimentos, eles estavam em conflito naquela igreja, em conflitos constantes, tentando resolver uma questão espiritual com sabedoria humana. E a gente não vai conseguir resolver questões espirituais com sabedoria humana. Entenda uma coisa, as coisas espirituais, elas se resolvem espiritualmente, ok? As coisas naturais, aí sim, a gente consegue resolver através do conhecimento humano, através da competência de alguém. Então, alguém é competente para algo, então ele vai exercer aquele algo de uma maneira ímpar. Mas aqui nós estamos tratando de um contexto de igreja, um contexto espiritual. E dentro desse contexto espiritual, se não tiver a sabedoria de Deus contida nesse enredo, não se conseguirá sanar o problema. Então a igreja de Corinto, ela permaneceu com problemas, com muitos problemas, por conta dos debates de ideias, dos debates filosóficos, tentando resolver os problemas de Corinto. Você vai entender aonde que eu quero chegar. Acompanhe comigo. Primeiro, a sabedoria de Deus, ela enriquece. A diferença da sabedoria de Deus para o conhecimento humano é que a sabedoria de Deus, ela enriquece. Preste atenção, o versículo 5, a expressão diz assim: fostes enriquecido. A sabedoria de Deus, ela enriquece. O texto diz: fostes enriquecido. Isso significa que antes aquele povo eram pobres. Agora eles estavam enriquecidos. Enriquecidos em quê? O texto diz: nele, em Cristo. Então o enriquecimento aqui é em Cristo, está dentro de um contexto espiritual. O que isso implica para nós aqui? Implica para nós que as riquezas, né, que estavam neles agora em Cristo, estava muito além da sabedoria humana. Ou seja, o bem que eles haviam recebido de Cristo ou em Cristo era muito maior e eles deveriam tão somente desfrutar, e eles não estavam desfrutando. Você entende o que eu digo? Imagine uma igreja em que Deus dispensa sobre ela coisas espirituais, dons, manifestações, talentos, etc. Ações espirituais dentro dela. Mas essa igreja, por conta dos conflitos de conhecimento humano, ela não consegue desfrutar, ela não consegue vivenciar isso daqui. Deus coloca sobre ela algo sublime e eles não sabiam desfrutar. Eles estavam dentro do cenário, né, e patinando, sem entender o que estava acontecendo, né? Ao invés deles desfrutarem do poder de Deus, daquilo que Deus havia dispensado para a igreja. E nós, a igreja atual, nos comportamos nessa mesma ótica hoje, né? Ao invés de nós buscarmos o poder de Deus, a sabedoria de Deus para determinados assuntos em que ficamos confusos, ao invés de buscarmos no Senhor essa dimensão espiritual que Paulo ensina-os, ou pelo menos tenta ensiná-los, a gente fica patinando e sem compreender. Entenda uma coisa, o texto diz assim: mas vós fostes enriquecidos. Paulo estava dizendo assim: olha, Cristo vos enriqueceu de algo espiritual.
ao invés de ficar filosofando ou entrando em debates e conhecimentos humanos, desfruta daquilo que Deus verdadeiramente dispensou para a igreja. Você entende o que eu digo? Quantas das vezes nós, ao invés de buscar no Senhor, ou procurar viver aquilo que o Senhor preparou para nós, a gente fica esperando, a gente fica imaginando coisas, a gente fica pensando coisas, ou a gente fica num enredo inseguro, né? Ao invés de desfrutar do que havia recebido do Senhor. Eles cocheavam entre si, eles patinavam entre si, buscando soluções humanas, né? Tornando cada vez mais vazios, tornando-se cada vez mais confusos. Então veja bem, a igreja atual, ela está cheia de pessoas vivendo nesse contexto assim. Ao invés das pessoas acreditarem e buscar os dons, buscar o revestimento de poder, viver, buscar entender essa dimensão espiritual, a gente entra em um contexto filosófico por conta das coisas que estão ao nosso redor, e aí a igreja vai ficando cada vez mais vazia e mais racional, humanamente falando. Ao invés da igreja ser mais espiritual, ela vai ficando cada vez mais racional. E nós vamos ficando crentes racionais, críticos, né? E ao invés de sermos crentes espirituais, pessoas que têm uma sensibilidade de Deus. Paulo estava querendo dizer para eles assim, olha, procura ser sensível. Deus enriqueceu vocês de algo espiritual sublime e vocês, ao invés de desfrutar de tudo isso, ficam se debatendo em questões humanas, se debatem em questões de sabedoria humana apenas, ao invés de desfrutar as coisas de Deus. Segundo ponto que eu destaquei aqui, a sabedoria de Deus, ela esclarece. Veja bem, versículo 20, a sabedoria de Deus, ela esclarece. Olha o que diz o versículo 20. Onde está, a expressão do texto é, onde está? Né? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Onde está? Observe isso. Porque a sabedoria de Deus, ao invés de ficar patinando dentro de um contexto, Deus, ele sabe agir na essência, você entende? Deus sabe agir na essência para trazer à tona a solução, sem trazer contenda, ou sem fazer com que haja dissensão, que era o problema deles ali no debate das ideias. Então, ao invés de eles buscarem a sabedoria de Deus para serem esclarecidos com relação aos problemas que eles precisavam resolver, eles ficavam se debatendo, e Deus, a palavra de Deus diz assim, onde está o sábio? Cadê o sábio? Que se refere a um filósofo grego que tinha naquela igreja. Cadê o sábio? Por que não resolveu ainda? Onde está o escriba? O escriba, ele se refere a um judeu instruído na lei, que havia naquela igreja. Mas cadê o escriba? Não resolveu o problema. E ele pergunta, onde está o inquiridor ou questionador, né? Que se refere a um grego muito instruído na retórica, um cara de muito conhecimento e bom em retórica. E Deus questiona, cadê esses que não conseguem resolver os problemas? Por quê? Quando o problema é espiritual, você pode chamar todos os profissionais existentes possíveis, que não vai adiantar nada. Olha, observe esse contexto aqui. Todos os profissionais se manifestam e não conseguem resolver, né? As pessoas mais preparadas daquela igreja, os mais sábios daquela igreja, eles se apresentaram, continuaram se debatendo e não resolveram o problema. Olha o que a parte B do versículo 20, a parte B do versículo diz assim, que Deus classifica a sabedoria humana como loucura para solucionar os problemas espirituais da igreja.
parte B do versículo, diz assim, parte B do versículo 20, porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Ou seja, o que o texto está dizendo? Que Deus chama a sabedoria humana de loucura para se resolver os problemas espirituais da igreja. Porque veja bem, os problemas espirituais da igreja, não adianta o camarada ser cheio de conhecimento, expert, não vai adiantar nada. Se você não tiver unção, se não tiver a unção de Deus, se não tiver o poder de Deus, se não tiver a graça divina manifestada na vida desta pessoa, o problema não vai ser resolvido, meu amigo. Você entende o que eu estou dizendo? A igreja de Corinto estava vivendo um conflito tremendo e não conseguia resolver, porque tentavam resolver por meios de conhecimento humano. E Paulo alerta eles, dizendo assim, olha, a igreja, os problemas espirituais da igreja se resolve espiritualmente, né? Então, o que a igreja precisa fazer para que os seus problemas espirituais sejam solucionados? A igreja precisa orar, a igreja precisa jejuar, a igreja precisa meditar na palavra, a igreja precisa consagrar a sua vida para que a igreja possa experimentar, né, de uma outra dimensão espiritual, como diz o texto bíblico, a qual o Senhor enriqueceu a igreja desta graça, desse poder e desta unção. Você entende? Então nós precisamos nos voltar à sensibilidade em Deus, porque muitas coisas poderiam ser resolvidas facilmente se tivéssemos discernimento de Deus daquilo que nós estamos fazendo, porque muitas das vezes erramos e ficamos patinando no enredo sem ver solução. Por quê? Porque não estamos lutando com armas espirituais. E a igreja, ela luta, ela peleja por armas espirituais, você entende? Não tem como você batalhar sendo igreja ou como igreja com armas filosóficas apenas e com armas apenas de conhecimento humano. Não, você precisa estar cheio de Deus. Eu preciso estar cheio de Deus. A igreja precisa estar cheia de Deus para poder ter sensibilidade em Deus para resolver os problemas espirituais. As pessoas tratam dos problemas espirituais hoje como que se fosse um problema material, um problema comum, normal. Meu irmão, não é. Quando uma coisa não se acha o meio de onde, quando, por quê e nem para quê, querido, isso é espiritual. E as coisas espirituais, na maioria delas, dentro desse contexto, dessa dimensão espiritual, a gente não consegue enxergar. Ou você tem uma sensibilidade em Deus para poder entender, vivenciando essa dimensão, ou não adianta, você não vai resolver. Nós estamos vivendo uma geração cada vez mais incrédula, a ponto de, ao invés de acreditar que se você orar, Deus vai operar o milagre, é mais fácil eu usar o meu racional, ir lá e comprar um remédio e tomar. Eu não estou dizendo que toda a questão de enfermidade vai se resolver com uma oração. Bom seria isso, mas espera aí, onde está o nosso raciocínio espiritual? Nós que somos crentes, que fazemos parte da igreja do Senhor. Paulo diz assim, olha, vocês fostes enriquecidos nele quem? Em Cristo. Ou seja, não é em mim, não é de você para você, é de Cristo para você, é Cristo dotando você. A capacidade vem de Cristo, é Cristo dando essa capacidade, é Cristo dotando a igreja de tal capacidade espiritual. Então, qual é a garantia? Qual é a garantia que eu tenho nisso? A garantia é que se Cristo estiver em mim e eu nele,
as coisas espirituais, elas vão ter solução. O Senhor trará solução. E se eu estiver em Cristo, Cristo estiver em mim, eu irei discernir espiritualmente, irei enxergar espiritualmente. E resolveremos, pois, as coisas espiritualmente. A igreja de Corinto saiu desse patamar, dessa dimensão espiritual, e entraram em puramente aquela coisa carnal, aquela coisa de conhecimento humano apenas. E Paulo exorta-os para que eles pudessem parar para raciocinar que a sabedoria de Deus é muito mais além do que qualquer filósofo, do que qualquer conhecimento humano, que era para eles centralizar o pensamento deles em Deus e buscar a sabedoria de Deus. Porque conhecimento a gente busca estudando, sabedoria não. Sabedoria você busca em Deus. Sabedoria é somente em Deus. O conhecimento você estuda e consegue, conquista. Você treina e chega lá. Agora a sabedoria não. A sabedoria é somente em Deus que você vai encontrar uma sabedoria. E a sabedoria aqui, nesse contexto aqui, para resolver os problemas espirituais, nós estamos vivendo, irmãos, muitos problemas espirituais nos lares. E os crentes estão lá no meio deles e não estão conseguindo ver, não estão conseguindo enxergar, porque espiritualmente não estão visualizando. Por quê? Porque estão olhando pelos olhos do conhecimento humano apenas. Eu quero despertar a vocês que são crentes, né? Acredito que todos aqui que estão na live são crentes. Eu quero despertar a vocês para que vocês venham a visualizar com os olhos espirituais. Peça para Deus te dar discernimento. Peça para Deus abrir os teus olhos espirituais. Senão, nós vamos compartilhar de algo espiritual dentro da nossa própria casa e não vamos saber discernir. Ou melhor, deixa eu melhorar aqui a minha interpretação. Você vai conviver com problemas dentro da sua casa, junto com você, problemas espirituais, e você não vai conseguir enxergar. Sabe por quê? Porque o conhecimento humano não vai revelar para você essas coisas espirituais, meu irmão. Se você não tiver uma vida de oração, uma vida devota, uma vida de oração, de consagração, para que você possa olhar e observar e discernir a situação espiritual dentro do teu lar, somente a sabedoria de Deus é que vai te revelar essas coisas. Aí você vai se pôr de pé, depois que Deus te revelar. Aí você vai alcançar graça e autoridade de Deus, autonomia de Deus, para se colocar de pé e repreender o demônio, repreender o espírito maligno, repreender o mal dentro da tua casa, da tua empresa, do teu trabalho, sei lá. Você se colocar de pé, se levantar contra aquela situação, porque agora você está vendo, agora você viu, agora você está discernindo. Por quê? Porque Deus te revelou. Agora, porque você está usando dos recursos que Deus depositou em você. Deus depositou na igreja recursos espirituais para a igreja usar esses recursos espirituais. Tem pessoas que estão indo para o psicólogo, nada contra os psicólogos, mas tem pessoas que estão indo a psicólogos, tem pessoas que estão indo a psiquiatras, tem pessoas que estão procurando profissionais. Sabedoria humana não vai resolver coisas espirituais. As coisas espirituais nós precisamos nos levantar, né? Como conquistar isso? Através da oração, através do jejum, através da consagração, através da sua busca a Deus, através da meditação da palavra, através de uma vida devota ao Senhor. E crendo com isso, fazendo isso com fé, crendo, Deus vai dar discernimento a você das coisas espirituais que estão dentro da tua casa, e automaticamente você vai cheio da unção, cheio da graça de Deus agora
transbordando da graça e da unção de Deus, você vai se pôr de pé e se levantar contra isso e repreender, expulsar esse mal em nome de Jesus. Tem crente que tem medo de mal olhado, tem crente que tem medo de feitiçaria, tem crente que tem medo de macumbeiro, tem crente que tem medo, meu irmão, de gato preto, tem crente que tem medo de passar debaixo da escada, tem crente que tem medo da sexta-feira 13, tem crente que tem medo do 1º de abril, do dia da mentira. Meu irmão, essas coisas são coisas humanas. Se nós tivermos um raciocínio transbordando daquilo que Deus nos encheu, nós vamos resolver essas questões, esses conflitos espirituais em Deus. Entenda, Paulo diz no versículo 5, nele, porque em tudo fostes enriquecidos nele. Enriquecidos nele. Paulo está garantindo para mim e para você, igreja do Senhor, que o Senhor nos enriqueceu de poder, unção. Isso é coisas espirituais, aleluia, que você não vai conseguir enxergar isso. Você tem que buscar isso em uma vida consagrada a Deus, uma vida devota ao Senhor. Você entende? A sabedoria de Deus, ela vai muito mais além. A vontade de Deus é que eu e você vivamos nessa dimensão. E ao invés de ficar compartilhando no mesmo espaço com coisas espirituais sem entender absolutamente nada, Deus quer que eu e você sejamos cheios de discernimento de Deus, de discernimento espiritual, para poder repreender essas coisas malignas que estão ao nosso derredor. A Bíblia diz, o apóstolo Pedro escreve na primeira carta, capítulo 15, ele diz assim que o maligno, ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O apóstolo Pedro, ele está traduzindo um enredo espiritual, né? Ele não está dizendo que literalmente o diabo é um leão, não. É para que você entenda, leão é coisa que perigosa, coisa que é capaz de matar, que é capaz de estraçalhar, que é capaz de provocar um dano incrível, que é capaz de tirar a própria vida. É uma figura de linguagem que Pedro está querendo nos fazer entender que o diabo, ele não é brincadeira, ele é espiritual, ele está ao derredor bramando, né? E se ele encontrar uma brecha em mim, em você, ele vem para destruir qualquer que seja, que esteja desapercebido. Então Paulo, ele nos desperta com essa palavra para que tenhamos em Deus, porque fomos enriquecidos em Deus, tenhamos de Deus discernimento. E o discernimento que nós venhamos ter em Deus vai nos fazer entender esse contexto espiritual e nos conduzirá a uma dimensão de maneira que você não vai ser enganado por isso. Essas coisas não vai conseguir te enganar, ok? Não é porque você passou por uma encruzilhada e viu lá um despacho que o macumbeiro colocou, que pronto, meu Deus, agora eu estou enrolado. Não, meu irmão, você não vai sofrer esses danos, porque maior é o que está em nós, aleluia, do que o que está no mundo. A unção de Deus está sobre você que acredita em Cristo Jesus, que fez uma aliança com Deus. Então nenhum mal chegará à tua tenda, nem praga alguma chegará a ti e à tua casa. Essa é a promessa de Deus. Então veja bem, o raciocínio espiritual, visando através da sabedoria de Deus, ela é diferente. A sabedoria de Deus, ela soluciona. A sabedoria humana, ou o conhecimento humano, ao invés de solucionar, ele fica patinando e procurando soluções. Quem sabe, né? E às vezes demora anos e anos e anos para encontrar uma solução, e às vezes nem encontra a solução. A sabedoria humana é assim. A sabedoria de Deus não, ela soluciona. Imediatamente a sabedoria de Deus, ela soluciona. O enredo aqui, no versículo 20, a parte B, a expressão Deus tornou louca a sabedoria do mundo.
Ou seja, Deus tornou louca a sabedoria do mundo, o conhecimento do mundo. Quer dizer, não é impossível de se resolver, porque é puramente sabedoria humana. Acompanhe comigo, segure mais um pouquinho. O enredo apresenta profissionais especializados tentando resolver o problema na igreja e não consegue, porque o problema é espiritual na igreja de Corinto. Agora vamos parafrasear. Agora, de repente, surge Paulo, o apóstolo Paulo. De repente vem Paulo, né? Cheio de unção de Deus, de graça de Deus, né? E esclarece o problema para eles. De maneira que nós observamos que Paulo, ele não tinha apenas o conhecimento humano, porque Paulo era uma pessoa muito bem dotada, um poliglota, um erudito. Paulo não tinha apenas o conhecimento humano para usar. Ele estava transbordando daquilo qual ele foi enriquecido em Cristo, que ele cita no versículo 5 do capítulo 1. Ele estava transbordando disso, de graça de Deus, de unção de Deus, de poder de Deus sobre a vida dele. Então somente ele vem e traz a solução. E a solução para aquela igreja veio através dos conselhos do apóstolo Paulo. Então os conselhos do apóstolo Paulo foi crucial para resolver os problemas. Então observe que o problema ali não poderia ser resolvido apenas filosoficamente, mas com alguém cheio de sabedoria de Deus, cheio de unção de Deus, né? A sabedoria de Deus ela é soberana. Os versículos 24 e 25, para mim terminar, elas mostram que a sabedoria de Deus ela é soberana. Diz assim, versículo 24 e 25. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, ou melhor, versículo 24 e 25. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que o homem, e a fraqueza de Deus é mais forte do que o homem. Analise isso comigo aqui. A sabedoria de Deus ela é soberana, né? Paulo diz assim: a loucura de Deus é mais sábia do que o homem, e a fraqueza de Deus é mais forte do que o homem. Não é que Paulo está chamando Deus de louco e de fraco. Não é isso. Paulo não está chamando Deus de louco e de fraco. Não. Paulo está usando esse paradoxo como uma figura de linguagem. E nessa figura de linguagem, Paulo ele está dizendo que qualquer ideia ou obra que o homem consiga fazer, a de Deus será muito maior. Ou seja, toda ideia e obra de Deus, por mais pequena e insignificante que seja, é muito maior do que qualquer realização humana, seja ela a mais extraordinária possível. Paulo está enfatizando que a sabedoria de Deus, ela é soberana. Não existe sabedoria humana que possa sobrepor a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, ela é soberana. Glória a Deus. Soberana significa que tem a primazia, que tem a superioridade, que tem a superioridade de categoria de excelência em relação às demais, que tem o poder, que tem o domínio moral e intelectual, que tem a soberania da justiça. Então a sabedoria de Deus é isso. Ela está muito além de qualquer coisa e qualquer conhecimento humano. Por isso, nós, eu e você, que fazemos parte da igreja de Deus, temos sempre, eu digo sempre, que apelar para a sabedoria de Deus e não para a nossa própria sabedoria humana. Você sempre vai se enganar, você sempre vai errar. Deus não. A sabedoria de Deus, ela é infalível. Glória a Deus. Finalizando aqui a minha conclusão, versículo 29 a 31, diz assim:
Versículo 29 a 31. Para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele. E em Jesus Cristo, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ou seja, o próprio Deus estabeleceu limites, né? Deus que estabeleceu os limites. O homem vai até o seu nível de conhecimento. Ponto. Acabou. Para você ir além do conhecimento humano, você precisa estar cheio de Deus e cheio da sabedoria de Deus para discernir essas coisas. Entendeu? Então eu e você, como homens, né, dependemos de Deus, da sabedoria de Deus, ok? Como Deus limitou cada um de nós, ou os seres humanos, isso significa que nós temos que tributar a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e todo elogio. Nós devemos tributar unicamente a Ele, porque Ele merece e Ele pertence. Glórias ao bendito nome do Senhor Jesus. Quando eu e você deixarmos de consagrar, deixarmos de orar, deixarmos de buscar a Deus, nós iremos limitar a nossa visão espiritual, o nosso conhecimento também espiritual. Então Deus quer que cada um de nós vivamos de uma forma transbordante, ok? E se porventura você pensar em se gloriar, até pode se gloriar. Gloriar é envaidecer-se, vangloriar-se. Que isso seja feito em Deus, né? Que isso seja feito no próprio Senhor, né? Ao invés de você se vangloriar que você conseguiu, você reconhecer que Deus é que te deu a sabedoria, o discernimento, por isso você conseguiu, amém? Ao invés de você se gloriar, se vangloriar porque você conquistou, você reconhecer que você conquistou porque Deus te fez um vitorioso, porque Deus te deu a conquista, porque Deus abriu a porta para você, porque Deus fez com que você chegasse além, reconhecendo nele as possibilidades. Aí você pode se gloriar nele, glória a Deus, porque você pode, porque ele possibilita, porque você porque ele está possibilitando, porque você conseguiu ou você consegue, porque Deus que está possibilitando essas coisas para você. Sem ele, nada do que se foi feito se fez. Sem ele, seria impossível você conseguir. Não haveria possibilidade alguma de você conseguir qualquer coisa se Deus não estivesse te fornecendo pela graça, pela misericórdia e pela bondade do Senhor. Tomara que esse reconhecimento se estenda a aqueles que se dizem poderosos, né? Eu quero que você se junte comigo em oração para que, tomara que esse reconhecimento chegue e abunde nos corações daqueles que se dizem ou que se julgam poderosos, para que eles possam ser impactados por esse sentimento de que Deus, a sabedoria de Deus, é dela que nós precisamos para chegar além. Amém? Então, em nome de Jesus,